nesta noite. Quantos estão dispostos a deixar o oleiro trabalhar nesta noite? Quantos estão dispostos a se quebrar diante do Pai nesta noite? Seja constrangido com o amor de Deus. Seja impactado pela sua glória. Eu me constranja com a tua glória e todo teu. Que ele cresça. Aquele que tem o teu nome sobre todos os nomes, aquele que é digno. Em Isaías 6, os querubins e serafins gastam a tua vida
cantando: Santo, 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 Santo ao Senhor. Será que você pode declarar isso comigo? Santo, 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 Santo é o Senhor. Será que você pode rasgar a tua alma e falar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a terra, e toda a terra, e toda a terra está cheia da tua glória. E Carapina está cheia da tua glória. E o Brasil está cheio da tua glória. Aleluia, aleluia. Não sai debaixo da nuvem de glória não, querido. Não sai debaixo da nuvem de glória não. Nenhuma palavra, nenhuma pregação, nenhuma mensagem, nenhum sermão tem mais poder para te transformar do que a presença e a glória de Deus. Eu queria pedir em nome de Jesus que você respeitasse o ambiente que Deus está gerando nesse lugar, querido. Só saia do seu lugar por necessidade máxima. Por favor, respeite a unção derramada nesse lugar. Você não é obrigado a mergulhar nela, mas pelo menos respeite o ambiente que Deus preparou. Para de andar de um lado para o outro como se nada tivesse acontecendo. Respeite o ambiente que Deus criou, pelo menos. Adorar a Deus é também dar a Ele o nosso pior, sabia disso? Adorar não é só dar a Ele o nosso melhor, adorar é dar a Ele também o nosso pior. Pastor, o que isso está dizendo? Eu estou dizendo que quando você, com seu coração quebrantado, se confessa diante do Senhor e apresenta as suas mazelas diante dEle, você está adorando a Ele. Quando você apresenta as suas causas diante do Senhor, não é só apenas quando você agradece a Ele por uma vitória, não, você adora o Senhor quando você apresenta a Ele as suas mazelas. Eu quero convidar você nessa hora a adorar o Senhor, apresentando a Ele as suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Se bem que é capaz de ter alguns anjos aqui que não tem problema nenhum, que fica tão disperso, tão desconectado, que não deve precisar de nada disso. Aleluia. Esse é um momento para os filhos de Deus. Esse não é um momento para espectador de culto, não. Esse é um momento para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus sabem que tem um Pai. E quem sabe que tem um Pai já aprendeu que pode colocar diante dele as suas ansiedades, necessidades. Esse momento de adoração é um momento de intercessão, é um momento de oração. Por isso, querido, se você tem alguma causa para colocar diante do Senhor, eu quero convidar você a se colocar aqui no altar do Senhor nessa noite. Se você está com alguma luta no casamento, na família, um desafio financeiro, você está enfrentando uma enfermidade, uma opressão, um ataque das trevas, se existem portas que estão fechadas e você entende que Deus precisa abri-las, eu quero convidar você a, em atitude de adoração, sair do seu lugar, vem aqui à frente. Se você quer entregar sua vida para Jesus também, sai do seu lugar, não espere o apelo não.
Sai do seu lugar e vem cá entregar sua vida para Jesus. Se você quer se reconciliar com Deus, você estava afastado de Jesus, mas nessa noite a glória de Deus te pegou, a presença de Deus te pegou, e você entende que não dá para ficar longe de Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você não precisa esperar o apelo, não. Sai do seu lugar. Isso mesmo, isso. Vem para cá, volta para Jesus agora mesmo. Volta para Jesus agora mesmo, querido. Volta para Jesus, porque Jesus está voltando. 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 Eu quero aqui à frente só os necessitados. Os perfeitos podem ficar sentadinhos. Quem não tem nada para resolver nessa semana que está começando, pode ficar sentadinho aí, pode ficar quietinho aí. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Mas se você tem uma luta, se você tem uma necessidade, se você quer entregar o seu coração para Jesus, se você quer se reconciliar com Deus, se você quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Jovem que está aqui nessa noite, você quer fazer uma aliança de santidade com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Jovem, você quer fazer uma aliança, um compromisso de santidade com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você tem visto e ouvido tudo isso, e você está aí sentadinho pensando: meu Deus, por que eu não sinto essas coisas? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se derrama diante do Senhor. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Deus não tem nenhum compromisso com show, mas Ele tem um compromisso com corações quebrantados. Deus não tem nenhum compromisso com religioso. O compromisso de Deus é com o pecador. Então esse momento aqui é para o pecador, não é para o religioso perfeito, não. O religioso perfeito pode ficar quietinho aí. Esse momento aqui é para os filhos. Esse momento aqui não é para crente, não. Esse momento aqui é para os filhos. Só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus entende que tem um pai e precisa sair da sarjeta, precisa sair do chiqueiro onde está, precisa sair das drogas, precisa sair do álcool, precisa sair das dívidas inacabáveis. Esse momento aqui não é para religioso, não. Esse momento aqui é só para filho. Deus preparou, o pai preparou um banquete aqui para os filhos. Então talvez você esteja aí sentado pensando: eu acho que eu não sou um filho, mas eu gostaria de ser um filho de Deus. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga com esse ato: Pai, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida. Eu Te recebo, não apenas como o Senhor da igreja, mas eu Te recebo como meu Pai. Tu conheces as minhas necessidades, Tu sabes da angústia do meu coração, Tu sabes os desafios que eu enfrento, Pai. Tu sabes o quanto eu me esforço para manter a minha santidade, o meu compromisso com o Senhor. Tu sabes como é difícil ir lá na minha casa. Tu sabes como é difícil lá no meu trabalho. Mas Tu sabes também o quanto eu tenho me esforçado, meu Deus. Esse é um momento de intercessão, querido. Talvez você não tenha um problema grave. Eu até entendo que muitas pessoas aqui têm sido tremendamente abençoadas pelo Senhor. Talvez você não tenha um problema grave, mas talvez você tenha alguém na sua família que está enfrentando um problema gravíssimo. Faça-se um intercessor em favor dele agora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Faça-se um intercessor nessa hora. O Espírito Santo está aqui. 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 Coloque a sua angústia agora no altar do Senhor, querido.
Abra o seu coração para Ele. Você foi desafiado no começo desse culto a oferecer a Deus o seu melhor, mas eu quero desafiar você agora a oferecer o seu pior para Ele. Diga: Senhor, eu não dou conta disso. Eu não dou conta disso, Senhor. Eu não dou conta disso, Senhor. Mas eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser restaurado, Senhor. Eu não dou conta de lidar com essa situação. Por isso que nessa noite, em adoração, eu me rendo diante do teu altar e eu levo até o Senhor as minhas causas impossíveis. O meu marido, a minha esposa, o meu filho, meu pai, minha mãe, meus parentes distantes. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, querido, leve esse momento a sério. Leve esse momento a sério. Leve esse momento a sério. Leve esse momento a sério, porque Deus está levando esse momento a sério. Cadeias estão sendo quebradas aqui nessa noite. Muralhas estão sendo jogadas por terra aqui nessa noite. Demônios estão sendo expulsos aqui nessa noite. Enfermidades estão sendo curadas aqui nesta hora. Leve esse momento a sério, porque Deus está levando esse momento a sério. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. Pessoal do louvor, pode vir me ajudar, por favor? Trazendo sua vida e poder. Você permaneça aí, né? No lugar que você está, ministrando sua graça e amor. Coloca a mão sobre o teu coração e sobre a tua cabeça nessa hora. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são, eles são sarados, sim, pois o Espírito de Deus está aqui. Coloca a mão sobre o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Isso, isso. Cante a Ele, cante, mas cante adorando. Não cante cantando, cante adorando. Em nossos corações, Trazendo. sua vida e poder, Ministrando nessa noite sua vida, sua graça e o seu amor. Os feridos, os cativos e oprimidos, os enfermos e doentes, eles são, pois o Espírito de Deus. Os feridos de alma são curados.
cativos e oprimidos. Derrama aqui, Pai, unção de cura. Sobre os que creem, derrama unção de cura nessa noite. Derrama unção de cura nessa noite. Libertação, restauração, derrama aqui nessa noite. Liberta dos vícios, das amarras do diabo. Eu neutralizo toda palavra de maldição lançada ainda no ventre da tua mãe. Todo plano do diabo para te matar, eu neutralizo nessa noite. Todo espírito de morte tem opera. Todo espírito de suicídio, todo espírito de suicídio que tem te perturbado, ai, eu repreendo nessa hora, eu neutralizo nessa hora em nome de Jesus. Toda seta de depressão, de amargura que tem atacado a tua vida, Eu quero confessar tua glória e majestade. diga mais uma vez, Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Tua glória e majestade. Diga, Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. Não apenas no átrio, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar. Levante sua mão. Leva-me à sala do trono. Canta isso, pode cantar baixinho, pode cantar baixinho, pode cantar baixinho. Não é o barulho que mexe com o coração de Deus. Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Canta, ó, leva-me. Leva-me à sala do trono. Na sala do trono não tem doença, não tem doença na sala do trono. Na presença de Deus não tem enfermidade. É por isso que você precisa ir para lá. Na presença de Deus não tem opressão. É por isso que você tem que ir para lá. Para te adorar. Para te adorar. Aleluia. Aleluia. Volte curado para o teu lugar. Volte restaurado para o teu lugar agora. Volte liberto para o teu lugar agora. Em nome de Jesus. Receba não apenas alívio, mas receba cura em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus.
Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós queremos continuar adorando ao Senhor. E nesse momento, de uma forma muito especial, quero convidar o irmão Flávio, a irmã Keila e o pequeno adorador Davi. Como o rei Davi, eu quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Levante sua mão, diga: dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Esse momento é por teu louvor, Senhor. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao nome de Jesus? Aleluia. Estenda suas mãos para cá, querido. Você está diante de alguém que Deus está levantando para marcar a geração. Você está diante de um adorador, de um profeta, que ao tempo certo Deus levantará e o colocará na posição para o qual ele veio à existência. Senhor, nós fazemos coro ao desejo do Flávio e da Keila de consagrar no teu altar o seu filho. Nós somamos com eles nesse propósito. Nós nos unimos a eles neste propósito, Senhor. Para a glória do nome de Jesus, para que Satanás seja envergonhado e ele entenda de uma vez por todas que ele já perdeu. Os intentos dele contra esta família já foram frustrados. Davi é o sinal da glória do Senhor sobre esta casa. É a confirmação do testemunho do Senhor que esta casa é casa de adoração, é casa de adoradores, é casa de levitas, é casa de servos. Pai, nós abençoamos esta criança com toda sorte de bênçãos, bênçãos de paz, de saúde, inteligência, sabedoria, conhecimento dos céus venha sobre ele, revelações profundas e fortíssimas da tua glória venham sobre ele. Senhor, abra o entendimento do teu filho, para que quando ele tiver a condição de abrir a sua boca, que ele seja verdadeiramente uma testemunha do Senhor por onde ele passar. Que nunca falte nada a ele, Senhor. Que toda a bênção da provisão venha sobre esta casa. Nós declaramos que cremos que todas as necessidades já foram supridas no Senhor Jesus. Tua palavra diz isso em Efésios capítulo 1, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós não pedimos nada, porque nós já recebemos. Nós apenas declaramos a nossa gratidão, porque toda a provisão necessária a esta família já veio em Cristo Jesus. Nós abençoamos a vida dele, em nome de Jesus.
Toda palavra contrária levantada contra ele, toda palavra de maldição, todo intento das trevas, todo decreto de morte, nós repreendemos agora, Senhor. Nós neutralizamos toda seta, todo dardo inflamado do maligno, seta de enfermidade, mal-estar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Sobre a vida de Keila e de Flávio, Senhor, que a unção profética esteja sobre eles, em que eles não apenas criem o Davi, mas que eles sejam guardiões da bênção do Senhor que é esta criança. Que eles não apenas criem, mas que eles de fato o treinem, o prepare para ser um instrumento do Senhor para as nações da terra. Nós abençoamos essa família, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de tê-los como nossos irmãos, nossos amigos. Em nome de Jesus te glorificamos por esse momento especial aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou daquele em cada detalhe da gestação. O Senhor cuidou, Pai, o Senhor cuidou. Teu braço forte esteve sobre ela. Os teus anjos acamparam-se ao redor da tua filha. Ainda que ela tenha temido em alguns momentos, a graça do Senhor foi muito maior sobre ela. Obrigado porque até aqui ela chegou, até aqui o Senhor tem o sustentado. Obrigado pelos servos amorosos que eles têm sido ao compartilharem conosco o ministério que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos já alcançadas em Cristo Jesus. Nós louvamos a Ti por essa família sacerdotal que o Senhor estabeleceu sobre a terra. Que eles brilhem, brilhem e brilhem, e que a glória do Senhor encha toda a terra através da vida, do ministério dos Teus filhos. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos que há no poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode louvar a Jesus mais uma vez, glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Queridos, nós temos motivos de sobra para louvar, motivos de sobra para adorar ao Senhor. Estamos retornando de um tempo de descanso que o Senhor nos proporcionou. Estamos felizes porque o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor nos guardou nas nossas viagens. Estamos felizes porque ao retornar encontramos a igreja de Cristo guardada por Ele, permanecendo firme, focada no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, porque Ele tem verdadeiramente nos surpreendido. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós não estamos falando de um peso, uma obrigação, um encargo. Embora, queridos, nós tenhamos respaldo suficiente para, de Gênesis a Apocalipse, ensinar a você o princípio de ofertar e dizimar como algo que o próprio Deus estabeleceu. Nós temos todos os motivos para te instruir na palavra de que o dízimo não foi estabelecido por homens, muito menos pela lei, como alguns têm advogado nos tempos atuais. A gente até compreende que o cenário que nós vivemos, a igreja evangélica, tem levado muitas pessoas a uma atitude de desconfiança quando se trata de dízimos e ofertas. E é exatamente isso que o diabo tem desejado: enfraquecer no coração do homem os princípios eternos que Deus estabeleceu para nos abençoar. Querido, deixa eu dizer algo para você. Quando você quebra um princípio de Deus, não é Deus que é prejudicado. Você não está simplesmente ofendendo a Deus. Quando nós quebramos um princípio de Deus, somos nós os maiores prejudicados. Nós vemos dias em que muitas pessoas, magoados com certas coisas, fique atento aí, mantenha o seu coração aberto. Quando a glória de Deus está presente, Deus cura, restaura e liberta, até na hora do dízimo, até na hora do aviso. Você está conectado com a nuvem de glória e você anda debaixo dela,
Até na hora do aviso, Deus pode te curar. Então abre seu coração e Deus está falando com você, querido. Nós vemos dias onde muitas pessoas estão ofendidas com muitas questões, e nós temos visto isso até mesmo aqui na igreja local. Irmãos ofendidos, irmãos magoados com muitas coisas. E o que a ofensa faz? O que essa mágoa tem levado muitas pessoas? A quebrarem princípios de Deus. E muitas vezes é na intenção de chatear alguém ou devolver a mágoa a alguém. Por exemplo, quando você não adora ao Senhor porque você está magoado com alguma situação, com alguma coisa, deixa eu te falar, Deus não está perdendo nada, porque Deus continua sendo Deus mesmo quando você não o adora. Quando você quebra o princípio da adoração, quem é prejudicado? É Deus? Não, é você. Quando você quebra o princípio de obediência à liderança, aí você se chateia com a liderança, você se magoa com os pastores, você se ofende com o seu líder, aí você fica aborrecido, você fica ferido, e aí, porque você está ferido e chateado, você começa a quebrar alguns princípios. E um deles é o princípio da obediência à liderança. Aí porque você está chateado com o líder, você quebra o princípio da obediência à liderança. Você acha que você está prejudicando a liderança, você está prejudicando a você mesmo. Quantos estão entendendo? Então, quando você quebra um princípio de Deus, achando que está ofendendo alguém, quem está perdendo é você. Então, o que muitas pessoas, o que muitos líderes, o que muitas igrejas têm feito com o assunto finanças, com o assunto dinheiro, com o assunto dízimo e oferta, tem levado muitas pessoas a realmente se ofenderem. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando você quebra o princípio de dizimar e ofertar, porque na televisão saiu a notícia que um pastor roubou, ô querido, você dando dízimo ou não, ele vai continuar roubando, porque tem a ver com caráter. Enquanto ele não for preso, ele vai continuar roubando. E sabe qual é o problema? Você também continua roubando. Malaquias capítulo 3. Em que te roubamos, Senhor? Quantos estão entendendo? Eu aprendi desde pequeno que eu tenho que ter a boca limpa para falar da boca do outro. Quantos já ouviram isso aqui? Quantos já ouviram que quem tem telhado de vidro não pode atirar pedra no vizinho? Quantos já ouviram isso? Então, olha a jogada do diabo. Ele faz você se ofender porque um pastor roubou. Aí você também se torna ladrão quando você sabe disso e para de ofertar e dizimar. Agora são dois ladrões. Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós temos falado coisas muito sérias aqui, desde que o ano terminou, o Senhor gerou em nosso coração a necessidade de nós estabelecermos um lugar onde a glória dele seja revelada e seja manifesta. Mas desde que nós começamos a falar sobre a glória de Deus, embora muitas pessoas começaram a pensar que esse ano a tampa da chaleira vai voar. Não. O que nós temos ouvido aqui desde o princípio do ano é: a glória de Deus é uma coisa muito séria para se brincar com ela. Então, quando nós quebramos um princípio, porque estamos ofendidos com alguém, ou com alguma situação, quando quebramos um princípio de Deus, porque alguém nos magoou, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, o meu conselho pastoral, porque a Bíblia diz que o pastor tem que velar pelas suas ovelhas. O meu conselho pastoral é: não quebre um princípio de Deus só porque você está chateado com o que estão fazendo com a obra de Deus. Amém? Amém? Por exemplo, Deus confiou um ministério em suas mãos. Isso é princípio dele, dar um dom, pelo menos, a todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. É um princípio da palavra. Você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, pelo menos, Leandro, um dom Deus te dá. Quando você não usa esse dom porque está chateado com um colega de ministério,
você está quebrando um princípio. Lembra da história dos talentos? Você não vai poder chegar depois diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estava todo empolgado, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu estava ardendo em fogo, eu estava querendo fazer um monte de coisa, mas o Senhor viu o que o irmão tal fez comigo, aquilo me desanimou, aquilo foi como um balde de água fria, apagou todo o fogo do teu Espírito em mim. Eu até que queria fazer muitas coisas, Senhor, eu sonhava em ganhar as nações da terra, mas eu fiquei magoado com o que aquele irmão me disse, Senhor, e foi por causa disso que eu enterrei o talento que o Senhor me deu. E aí o Senhor dirá: você, como disse aquele senhor, ou aquele servo, dá para cá. Você não sabe usar o que eu te dou. Querido, o que Deus está falando ao seu coração aqui nessa noite é que, presta atenção, nenhuma desculpa justifica quebrarmos os princípios eternos de Deus. Amém? Nenhuma desculpa justifica quebrarmos os princípios eternos de Deus. Ponto final, amém, glória a Deus e aleluia, como diz nosso colega pastor Joás. E nós queremos que você participe desse momento, como a Bíblia ensina, porque nós não podemos quebrar o princípio da palavra simplesmente pelo que estão fazendo por aí. E aí tem gente que anda tão chateado com essa questão financeira, tão magoado, tão ofendido com o que estão fazendo por aí, que transformou o momento do ofertório num momento de luto. Vem para cá, mas vem com raiva. Se eu pudesse, se não fosse Malaquias 3:10, eu não dava esse negócio. Para que eu fui conhecer Malaquias 3:10? Porque eu estou dando com raiva. Nós vivemos no tempo chamado tempo da graça. E na Bíblia Sagrada, o que representa a graça de Deus é o Novo Testamento. A partir dos Evangelhos, esse tempo é o tempo chamado tempo da graça, com a vinda de Cristo. A primeira vinda dele representou o marco inicial do tempo da graça. E nós estamos debaixo desse tempo da graça até hoje. E no tempo da graça nós somos ensinados a dar não por necessidade, a dar não por ofensa, nem por pena, nem com raiva, nem com rancor, nem por obrigação. Embora toda a Bíblia nos ensine o princípio de dízimo e oferta, mas a graça nos ensina que ofertar e dizimar é mais festa do que luto. Diga comigo: ofertar e dizimar é muito mais festa do que luto. Então esse momento tem que ser um momento de alegria, de felicidade. Quando eu estava em Moçambique, eu participei de algumas reuniões, uma coisa me chamou a atenção. Os cultos duravam 3, 4 horas, o menorzinho durava 3 horas. Você acha que aqui demora? Vamos para Moçambique. Eu participei de uma reunião de oração, e começou 8 horas da noite, sexta-feira, e terminou 3 horas da tarde do sábado seguinte. Estou falando de show gospel não, gente. Estou falando de reunião de oração. Não tinha taleco para animar ninguém lá não. Uma coisa que me chamou a atenção, Rodrigo, naquelas reuniões, é que eles ofertavam 3, 4 vezes num culto só. E não precisava o pastor dizer: olha, agora vamos ofertar. Não. De tempos em tempos, as pessoas saíam dos seus lugares dançando, saltando, pulando, dançando um com o outro, virando cambalhota, literalmente. O gasofilaço ficava disponível o tempo todo. E o meu sonho é que você comece a entender essa visão. E desde o momento que você chega, que você entenda que é momento de ofertar ao Senhor. Um dia alguém chegou para mim na boa intenção. O seu coração era honesto diante de Deus.
Essa pessoa só não tinha compreendido um princípio. Ele já tinha compreendido a ordem de Deus de dizimar, mas não tinha compreendido ainda um princípio. E aconteceu num determinado culto aqui, que foi um negócio meio diferente, e de vez em quando acontecem umas coisas diferentes aqui, e a ordem do culto embaralha toda. Deus gosta desse negócio, né? E aí, por um descuido nosso aí, o culto terminou e nós não convidamos as pessoas para virem dizimar. E alguém depois me falou assim: ô pastor, eu queria tanto ter dizimado hoje, justo hoje que eu trouxe meu dízimo, o senhor não chamou lá na frente para entregar. Então, eu aproveitei aquele momento para compartilhar um princípio de Deus no coração daquele irmão. Eu disse para ele: e quem diz que você precisa esperar alguém te chamar lá na frente para entregar o seu dízimo? Mas não tem que abençoar, pastor? Eu disse: querido, desde o momento que você separa a tua primícia ao Senhor com fidelidade no teu coração, já está abençoado. Amém? Ô pastor, se eu soubesse, eu falei: pois é, meu irmão, olha, nós estamos, falar para você, hein, nós estamos precisando desse negocinho aí para pagar o aluguel essa semana. Falou: tem alguém lá na igreja? Falou: tem. Eu posso ir lá agora então e entregar? Falei: claro, meu irmão, pode ir lá agora. O senhor pode orar comigo aqui, pastor? Claro. Mas sabe o que aquele irmão não tinha entendido? Que adoração não tem hora e nem lugar, querido. Não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana? Hein? Uns dizem que deve adorar no Monte Gerizim, outros dizem que deve ir até Jerusalém, mas a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí eu vi aquele movimento todo, 3, 4 vezes no culto. O irmão ia lá e entregava um dinheirinho, a moeda em Moçambique chama metical. E 3 vezes no culto o irmão pegava um metical e pulava, ia lá no gasofilaço e entregava. E depois saía, e calhou daquele irmão, ele que foi me levar na casa, a pousadinha que a igreja lá arranjou para a gente ficar, a cabaninha de palha que a gente ficou. Aí, coçando na boca assim, eu falei: eu vou perguntar, esse negócio mexeu comigo. Eu falei: pera, meu irmão, lá no Brasil nós não estamos acostumados com esse negócio, e quando eu vou num lugar assim eu vejo coisas diferentes, eu sou curioso, eu gosto de entender as coisas. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. Quando a Bíblia diz que o culto tem que ser racional, não está dizendo que você tem que sentar aí e ficar fazendo conta de tudo que está acontecendo, não. Culto racional é aquele que você entende o que está fazendo. Amém? Então, está fazendo ali. Pai, eu vi você durante o culto lá, em 3 vezes lá entregar a sua oferta. E assim, eu disse para ele: por favor, não se ofenda comigo, mas eu estou na sua casa, cara. Claro que eu não falei cara, né? Eu estou na tua casa, meu irmão. Tua casa é uma cabaninha de palha, não tem piso. Irmão, você está entendendo uma coisa? Ele não tinha geladeira. A vigilância sanitária e os pastores que nos levam a Moçambique dão algumas orientações básicas, e uma delas é: nunca beba água da casa das pessoas. Moçambique, assim como Angola, Nigéria, Malawi, são países da África em que há uma incidência enorme de cólera, de malária, de ebola. E uma das orientações é: compre água mineral para a sua segurança. E a gente andava com aquela mochila cheia de garrafas de água mineral. E eu disse para ele, com todo respeito, meu irmão, mas tua casa é uma cabaninha de palha. Tu não tem piso na tua casa, tu não tem geladeira na tua casa. Teu banheiro é lá fora. No Brasil nós chamamos de latrina. Ele disse: aqui é buraco mesmo, pastor, o nome.
E eu vi você lá no culto indo com tanta alegria entregar a oferta, e não foi uma vez não, foram 3, meu irmão. 3 vezes tu colocou a mão no bolso e foi lá entregar não sei quantos meticais. Me explica esse negócio, por que isso? E ele falou: pastor, sabe o que é? Nós temos uma vida tão sofrida, nós temos tão pouco, quando nós colocamos a mão no bolso, no culto, e a gente percebe que tem alguma coisa lá, para nós é um privilégio entregar aquilo ao Senhor. E ele disse: pastor, em Moçambique inteiro, talvez não haja 20% da população que tenha condições de colocar a mão no bolso e encontrar uma nota de metical. Quando eu faço isso no culto, eu encontro uma nota no meu bolso, eu não resisto. Eu compreendo que Deus é bom demais para mim. E aquela festa toda que a gente faz lá é uma resposta a todo o amor e cuidado que Deus tem para conosco numa terra de tantas dificuldades. Meu Deus, a vontade era abrir a mochila, tirar a água mineral e enfiar minha cara lá dentro. Porque aqui a gente tem tanto. Já comecei a pregar, tá, gente? Um monte de tempão. Aqui a gente tem tanto. Tem tanto. E a pergunta a você nessa noite, é a pergunta que o salmista faz: Jean, o que você dará ao Senhor, meu jovem, por todos os benefícios que Ele tem feito a você? Dani, Sérgio, Rosileide, Adriano, irmã Elisângela, Robênia, poderia citar o nome de todos nós aqui, queridos. Irmã Marina, Lidiane, Sueli, irmã Kátia, irmão Olímpio, irmão Leandro. Meu Deus, o que você poderia dar ao Senhor em resposta, Patrícia, por aquilo que o Senhor tem feito? O que daremos a Ele? E aí muitas vezes, queridos, quando começa a falar de dízimo e oferta, que é a menor parte, querido, a menor parte, aleluia. Alguns já começaram a entender. Aí quando a gente fala de dízimo, que é a menor parte, pastor, mas é muito para mim, mas continua sendo a menor parte, querido, porque 10% sempre será muito menos do que 90%. Aí quando a gente fala de dízimo, você faz cara feia, você faz bico, diante de tanto que Deus tem te dado. O que você poderia dar ao Senhor nessa noite? Como você responderá nessa noite a bondade do Senhor, querido? Como você responderá nessa noite a bondade do Senhor? Como você responderá nessa noite a bondade do Senhor? A palavra do Senhor nos diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas duram para sempre, elas se renovam a cada manhã, e são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Como é que você responde a isso, meu amado? Começa a contar nos dedos aí, quantas vezes o diabo tentou te matar esse mês. Não, para de contar que você não vai ter dedo suficiente. Daqui a pouco você vai ter que começar, tem uns irmãos que tem que fazer essa conta usando os